Queridos irmãos, como vocês sabem, nós estamos numa série muito importante aqui na igreja, uma série que a gente tem louvado ao Senhor por várias razões. Trabalhar o tema da igreja, não sei se vocês sabem, na teologia cristã nós chamamos uma disciplina, a disciplina da teologia dedicada ao tema da igreja, de eclesiologia. Então, eu estou só explicando porque às vezes a gente fala assim, nós estamos estudando eclesiologia. Gente, a eclesiologia é o estudo da natureza da igreja. Nós estamos aqui nessa série de pregações refletindo sobre o que significa essa igreja, o que a igreja é, qual é a natureza dela, o fundamento que sustenta a igreja, por que nós fazemos parte de uma comunidade de fé como essa. E o tema de hoje nessa série, A Igreja Importa, que é o nome dessa série, é a santidade da igreja. E nós vamos abrir aí a Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo. A gente tem ido muito a Efésios, nessa série. Efésios capítulo 5, verso 25. Nós vamos ler só 3 versos, os 25 e 27, 25, 26 e 27 de Efésios 5. Então abra aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25 até 27. Lerei aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar com a sua versão, nenhum problema. Efésios 5, 25 até o verso 27 diz assim: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar? Pai, falar da Tua palavra é um encargo de muita responsabilidade. Contudo, sabemos, Deus, que esse ofício sagrado nos foi dado pela Tua graça e por pura misericórdia. É bom saber que Jesus é o maior interessado em tornar essa palavra aquilo que ela foi destinada a ser. Palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra que traz sentido aos corações áridos, cansados. Eu oro para que Teu Espírito use essa palavra, a palavra do Evangelho, das Escrituras, como um meio de graça, para despertar no coração desse meu irmão e dessa minha irmã, e desse que me escuta, a fé que leva à vida. Oro para que o Senhor me sustente com graça na comunicação dessa palavra, e que o Senhor me guarde de ser tropeço. O Senhor sabe, em mim mesmo, Pai, serei tropeço para aquilo que o Senhor deseja falar aos meus irmãos. Por isso peço que o Senhor me ajude e livre os meus irmãos de mim mesmo, para que possam escutar a Tua palavra com exatidão, com peso profético, e que Teu Espírito lhes comunique a Tua vontade. Desperta nos meus irmãos essa alegria da salvação que nos é garantida pelo Evangelho. O testemunho do Teu Espírito, que diz ao nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. Oro para aqueles que também estão peregrinando em busca de sentido, aqueles que estão em busca de uma comunidade de fé, aqueles que estão em busca de Deus, que descubram que no fim é Deus que está em busca deles. Que o Senhor, pela Tua graça, lhes conceda também iluminação e que escutem a voz de Jesus, o bom pastor. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, falar da santidade da igreja, nós lemos aqui um trecho de Efésios, que descreve Jesus como um esposo que prepara a sua esposa para uma grande festa de casamento nos céus. Contudo, é importante destacar, irmãos, que ao longo dessa série, vocês sabem disso, eu tenho falado aqui, eu falei sobre isso também, o pastor Guilherme e outros irmãos, a razão por que nós somos uma igreja confessante, uma igreja confessional, isso não é acidente, isso não é um capricho institucional da nossa igreja. Na verdade, vimos aqui que o próprio apóstolo Pedro fez uma profissão de fé, quando Jesus perguntou a ele: Pedro, o que tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: é verdade que carne e sangue, e homem nenhum poderia te revelar tais coisas. Isso você só sabe porque Deus do céu te deu essa revelação. E ali Jesus disse que essa é a pedra onde Ele edificaria a sua igreja.
E é importante destacar isso, irmãos, que a igreja de Jesus nasceu, a pedra angular, a pedra fundamental na qual a igreja foi constituída, é uma confissão. É uma confissão que sustenta a igreja. É verdade que a igreja não se faz só por confissão também. A igreja precisa ir para além da confissão, mas ela nunca pode ser menos do que isso. A igreja de Jesus nasce de uma declaração pública, iluminada pelo Espírito, de quem Jesus é. Mas também é verdade que sobre essa pedra angular, esse fundamento onde Deus construiu a sua igreja, a igreja foi colocando uma edificação sobre ela. E a confissão básica de Pedro foi sendo incrementada pelo próprio Espírito, e ela foi sendo ampliada numa mais complexa e rica confissão de fé. A igreja vem declarando muitas coisas sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo e também sobre a igreja em si mesma. O que é a igreja de Jesus? No ano 325 depois de Cristo e depois no ano 381 depois de Cristo, a igreja cristã, e a gente gosta de enfatizar isso aqui na igreja, que nós não estamos aqui reinventando a igreja a cada geração. Nós somos uma igreja herdeira de 2000 anos de história. E há 2000 anos, os nossos irmãos estão lendo a Bíblia e desenvolvendo a sua compreensão da fé ao longo desses anos. Uma igreja que professa uma fé, como disse, incrementada. E lá no ano 381, foi elaborado uma antiga confissão de fé cristã, uma confissão que todo cristão não diria o contrário dela, nós chamamos de confissão niceno-constantinopolitana. Ela tem esse nome porque ela foi elaborada numa fase inicial em Nicéia, num concílio da igreja, e depois em Constantinopla em 381. E num determinado trecho dessa confissão, é dito que nós cremos numa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Eu digo católica aqui com muito orgulho, viu? Claro, você sabe o que eu quero dizer com isso. Católica, católicos em grego quer dizer aquilo que é comum a todos. Algumas pessoas traduzem como universal. A nossa igreja é católica. O que ela não é, é romana. Até porque isso seria uma contradição de termos. Como pode ser uma igreja abrangente, universal, ser limitada à particularidade de Roma? Eu costumo dizer, e nós protestantes costumamos dizer, que a contradição da igreja romana se arrogar católica está justamente aí. Ao dizer que Roma tem a primazia sobre outros bispados da igreja, ela arroga para si a particularidade de Roma como lugar da catolicidade da igreja. E isso é uma contradição de termos. A igreja, ao ser católica, ela não pode ser particular. Ao ser universal, ela não pode estar limitada a nenhuma particularidade territorial. Essa é a fé protestante clássica, que resgata a verdadeira natureza católica da igreja. Não romana, católica. Porque o testemunho do Evangelho é para todos os povos, para todas as línguas, para todas as etnias, para todas as nações, e nenhuma particularidade no mundo pode arrogar para si, deter para si o poder da sua catolicidade. A igreja está presente em várias comunidades no mundo, mas nenhuma delas pode arrogar supremacia sobre os outros territórios da igreja. É claro, afirmamos também que ela é apostólica. Isso diz respeito à tarefa, o movimento apostólico da igreja, que faz a igreja ir pelas nações, proclamando a boa nova. No mesmo movimento que impulsionou os apóstolos, a igreja continua sendo apostólica. Mas eu destaco aqui que ela é santa. É o tema de hoje. A igreja é santa. Sim, já vimos que o termo igreja, em língua grega, eclesia, vem de uma combinação de duas expressões, né? Ek e kaleo. Ek, desde, é uma preposição, kaleo, um verbo chamar. Deus chama a igreja dentre. A igreja está sendo chamada dentre. Todos os membros da igreja só estão aqui. Veja que interessante. Todos os membros da igreja só estão aqui porque foram chamados para estarem aqui. Você já pensou nisso? Você já pensou que você só se reúne com o povo de Deus, com a igreja de Deus, porque ser igreja pressupõe um chamado? Deus te convocou a fazer parte da igreja. Não foi uma escolha necessariamente voluntária. Não foi porque você teve uma ideia autônoma em si mesmo de decidir estar na igreja. Não, Jesus é o pastor e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele te chamou para esse aprisco, te fez se tornar membro dessa comunidade gloriosa que se chama igreja, e é aqui,
nessa assembleia de gente reunida, que nós respondemos, expressamos esse chamado. Claro, Deus, mais do que salvar indivíduos, Ele está constituindo um povo para si. Por isso, não há nada mais contraditório à natureza da igreja do que você vir ao culto cristão achando que você está aqui em busca de uma experiência privada de fé. Quase como um consumidor que vai a um shopping para consumir um bem religioso. Irmãos, isso não é a igreja. A igreja de Jesus é essa comunidade orgânica, um corpo de gente que foi capacitada por Deus a receber graça e a distribuir graça, formando essa belíssima comunidade que a Bíblia às vezes chama de corpo de Cristo. Corpo com diversidade de membros, mas todos conectados uns aos outros de forma orgânica, para expressar quem Cristo é em forma de comunidade. Ela é a igreja santa, distinta, porque ela foi chamada por Deus para ser assim. Uma comunidade distintamente cristã. Daí a sua santidade. Claro, isso exige também outras explicações, eu sei. Mas me permito aqui dizer um pouquinho sobre um ponto que era antigo para a igreja. Irmãos, durante o 3º século da era cristã, veja bem, a igreja ela sofreu intensa perseguição. Um imperador chamado Diocleciano, ali para o final do século IV da era cristã, entre o 3º século e o 4º século, ele encabeça uma das piores e mais terríveis perseguições do cristianismo. Cristãos tinham que se esconder em catacumbas, cavernas, cristãos eram forçados a negar sua fé, e obviamente muitos não o fizeram, e por isso foram martirizados e mortos. Mas infelizmente, muitos cristãos, bispos, pastores, se viram forçados e negaram a fé, a ponto de entregar textos sagrados da Bíblia aos romanos para queimarem em seus cultos pagãos, em altares pagãos. Esses irmãos foram considerados os tradutores, os traditores, os traidores. E a palavra traditores vem do grego, né? Tra quer dizer através, dere, entregar, porque eles entregaram os livros. A expressão traição em português vem daí. Vem da ideia de entregar os textos. Eram cristãos que entregaram os livros sagrados ao Império Romano. Pois bem, um pouco mais para frente, 313, a igreja desfrutou de relativa paz. Paz que fez com que muitos desses traidores arrependidos voltassem ao seio da igreja, apesar de terem traído a fé publicamente diante dos romanos. Isso trouxe muita tensão. Trouxe muita atenção porque havia um bispo cristão no norte da África, chamado Donato Nigrai, e esse bispo dizia que a igreja era santa demais para receber homens que traíram a fé nessa proporção. Claro, isso gerou um zelo muito grande na região norte da África, dando origem a um movimento que recebeu o nome de donatismo. O que ensinavam os donatistas? Que nenhum cristão poderia receber da mão de ex-apóstatas os sacramentos, nem a ceia, nem o batismo, sequer o ensino da palavra. Esses homens, traidores da fé, estavam vedados, completamente banidos de qualquer possibilidade de exercerem a fé ou de oficiar na igreja como bispos, pastores ou oficiais da igreja. Mas lá por volta do ano 5, nós temos, claro, Santo Agostinho, que vai tentar corrigir esse problema. Agostinho dizia que a sacralidade daquilo que Deus entrega na igreja, pela palavra pregada, pelo batismo, a ceia, os sacramentos que são administrados na igreja, a santidade dos sacramentos não dependia de quem oficiava os sacramentos. Então eu estou aqui pregando a palavra, e a palavra ela é santa por si só. O efeito da mensagem que eu anuncio aqui diante da igreja não depende de mim, depende daquele que autorizou o exercício e o ofício da palavra, depende de Cristo. Por isso muita gente às vezes fica chocada que um pastor caiu, um pastor escandalizou o evangelho, você fala assim, nossa, mas ele pregava tão bem, ele falava tão bem, a palavra parecia tão bem pregada por aquele irmão, mas olha como que ele vivia uma vida totalmente contraditória à mensagem que ele pregava, como isso é possível? É possível. É possível porque a autoridade da palavra que pregamos não vem do pregador, vem de Cristo, vem do evangelho. É Cristo o autor da santidade da igreja, é de Cristo, essa foi a ênfase de Agostinho, que emana toda a pureza da igreja. E é claro que a igreja é composta por santos, por trigo e por joio.
Jesus deixou isso claro desde o início com os 12. Um deles era o traidor, o outro negou. A igreja de Jesus, e a gente tem amplo testemunho do Novo Testamento, que mostra que a igreja sempre foi, de alguma maneira, historicamente, composta por irmãos e irmãs que sustentam essa igreja, porque vive uma vida em consonância com o que Cristo ordenou, mas também tomada de gente carnal. Gente que não respondeu o chamado de Jesus, que está aqui na igreja, mas não respondeu à altura, à convocação solene de Cristo, chamando a sua igreja para a santidade. Isso custou a Lutero uma famosa frase em latim, simul justus et peccator, que a igreja é composta de justos, mas ainda pecadores. Justos, mas ainda pecadores. Mas basta a gente olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, verso 2, Paulo já começa a sua carta. A igreja de Corinto, veja que parece até um paradoxo. Paulo começa a sua carta à igreja de Corinto dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Belíssimo. Está claro que Paulo está chamando os irmãos de Corinto de santos. Mas o que é impressionante é que você anda alguns capítulos para frente. O mesmo Paulo que começa a sua carta se dirigindo à igreja de Corinto como uma igreja santa, diz, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim a pessoas carnais como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, mas não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Não parece uma contradição? O mesmo Paulo que começa sua carta falando que essa igreja é a igreja de gente santificada, vai dizer que nessa mesma igreja há os carnais. Então vejam bem, a noção de que a igreja de Jesus, por ser santa, não abriga no seu seio ainda pecadores e pessoas imperfeitas, é uma imprecisão. A igreja de Jesus, por alguma razão, tem pessoas avançadas na sua jornada de santificação, mas também tem aqueles que ainda são carnais. Alistair McGrath, no livro dele, Teologia Cristã, uma introdução, não tem em português, diz que falar da santidade da igreja é, então, primeiramente falar da santidade daquele que chamou esta igreja e os seus membros. Falar da santidade da igreja é falar da santidade do próprio Cristo. A igreja foi separada do mundo para que fosse portadora do testemunho da graça e da salvação de Deus. Nesse sentido, há óbvias conexões entre ser igreja santa e ser igreja apostólica. Tem uma relação entre a tarefa da igreja, a natureza santa da igreja e a sua missão apostólica. Claro, para você recuperar a santidade da igreja, ou a noção da santidade da igreja, você tem que fazer um trabalho quase como que os reformadores faziam. O Herman Bavinck, importante teólogo da nossa tradição reformada, que escreveu 4 volumes da dogmática da igreja protestante. Se você não conhece essa obra, manuseie ela. É um bom investimento para você ter em casa. Você imagina, 4 volumes bem grossos, tratando de todas as doutrinas da igreja protestante, da igreja cristã. Ele tem um capítulo específico, onde ele trata sobre a natureza da igreja, que o título é As Raízes Judaicas da Igreja. Onde Bavinck tenta demonstrar que o que nós chamamos como igreja no Novo Testamento tem suas raízes na tradição hebraica do Antigo Testamento. Sim, gente, é lá no Antigo Testamento que nós encontramos a palavra santo, um termo recorrente na tradição de Israel. Kadosh, em língua hebraica, ou santidade, Kedushá, em hebraico, é uma palavra derivada da outra. Kadosh, você sabe, significa consagrado, separado ou distinto. Mas eu quero fazer um exercício muito legal de imaginação com você. Bom, você sabe, os judeus eles possuem vários rolos, tradicionalmente, do Antigo Testamento, nas suas sinagogas, até hoje. Os judeus fazem questão de ler nas sinagogas, não livros impressos do Antigo Testamento. Eles mantêm a tradição de ter um rolo manuscrito do Pentateuco, que nós chamamos em língua hebraica de Torá. Torá quer dizer em hebraico instrução, ensino. Agora imagine, um rolo único, ok?
com toda a Torá escrita. A Torá aqui, repito, é só o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios, ok? São 5 obras num único rolo, feito numa pele, num couro de cordeiro, escrito à mão, com uma tinta orgânica. E eu não sei como vocês sabem como é que um escriba escreve um Pentateuco à mão. Gente, existe esse ofício até hoje. As sinagogas judaicas encomendam de escribas profissionais um rolo da Torá a cada ano. E sabe quanto tempo leva para escrever um manuscrito desse à mão do Pentateuco? 1 ano, exatamente 1 ano. Então você encomenda agora, ano que vem você recebe um exemplar. Escrito à mão. E como um escriba sabe que seu trabalho foi bem feito? Dentre os vários critérios, existe uma prática do escriba que é contar as letras da Torá, uma a uma, até chegar em Deuteronômio. E você sabe quantas letras existem na Torá? No Pentateuco? 304.805 letras. 304.805 letras. E por que eu estou falando isso? Porque existe uma brincadeira que você pode fazer. Os rabinos judeus perguntam qual é o tema central da Torá. Para você descobrir qual é o tema central da Torá, você tem que pegar as 304.000 letras e 805 e dividir por 2. E aí você vai chegar na letra de número 152.402, ok? Quando você chegar lá, que texto bíblico está lá? Qual texto bíblico que está no coração do documento da aliança do povo de Israel? Você não tem essa curiosidade, não? Eu tenho essa curiosidade. Eu tinha, né? Gente, se você for lá na letra 152.402 do Pentateuco, você vai chegar em Levítico capítulo 11, verso 44. O tema central do documento da aliança. Vou ler para vocês. Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o núcleo, meu irmão. Esse é o núcleo da aliança de Deus com o seu povo. O coração da aliança de Deus com o seu povo é sede santos. Sede santos. Mas é claro, para você entender a conotação de santidade aqui, e nessa hora, quando a gente fala de santidade, todo mundo já faz uma associação moral imediatamente. Ser santo é se comportar legalzinho. Não é assim? A gente faz esse movimento assim, simplista, né? Ser santo é ser moralmente legal. Então você acorda de manhã e você fala assim, vou ser santo hoje. O que isso significa? Sei lá, não mentir, não fechar os outros no trânsito, não ficar bravo com ninguém, ser generoso com o próximo, não é isso? Não ser cativo para uma imaginação sexual desvirtuada, sei lá. Os critérios de santidade podem ser reduzidos à mera moralidade. Mas será que é isso que está por trás do conceito de ser santo e um povo santo? Será que é isso que está lá no coração do documento da aliança, do código da santidade, como é chamado o livro de Levítico, que está lá no coração do Pentateuco, lá no coração do documento que Deus se aliançou com o seu povo? Pense no centro, tá? O livro sagrado tem um centro, o cerne. Sede santos porque eu sou santo. Para você entender um pouco melhor o que é santidade do povo do Antigo Testamento, que vai nos levar à igreja, você precisa ir para Levítico, outro texto de Levítico, capítulo 20, que diz assim, verso 22, guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu os estou levando para nela habitar não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso eu me aborreci deles. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Atenção, que os separei dos outros povos. Portanto, verso 25, façam distinção entre os animais puros e impuros. Qual era o exercício por trás da distinção entre animais puros e impuros? Era que o exercício religioso de Israel, ao separar alimentos considerados puros dos impuros, eles estavam exercitando o discernimento de si mesmo como povo.
Um povo que tem um calendário distinto, uma adoração distinta, práticas distintas, comportamento distinto, visão de mundo distinto, culto. O lugar de culto era distinto, o sacerdócio era distinto, porque era um povo distinto. A distinção entre os animais era a própria distinção de Deus com o seu povo. Verso 26, que é o mais forte. Sejam santos para mim. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. E aqui chegamos num ponto crucial para entender santidade. Santidade diz respeito a um tipo de apropriação divina. Para começar, não diz respeito a necessariamente comportamento, ok? Diz respeito a uma forma como Deus se relaciona com o seu povo. Deus está dizendo: comprei vocês, agora vocês são meus. Eu me apropriei de vocês. É isso que é ser santo no primeiro momento. É que Deus está olhando para um povo e está dizendo: vocês são meus. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, no mesmo tom, diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor. Para o Senhor, seu Deus, o Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. O seu próprio povo. O Senhor os amou e os escolheu. Verso 7. O Senhor os amou e os escolheu. Vejam bem, o fundamento da escolha de Deus para o seu povo é o amor. O Senhor os amou, por isso os escolheu. Não porque vocês eram os mais numerosos, porque alguém podia dizer assim: Deus escolheu Israel porque ele era um povo em vantagem militar, vantagem bélica, vantagem financeira, nada disso, territorial. Era um povo nômade, era um povo que estava no Egito, era um povo que peregrinou, seus ancestrais morreram, os patriarcas morreram com um pedacinho de chão em Canaã, nem viram o cumprimento da profecia. Por que Deus os escolheu? Deus os escolheu, verso 7, porque eles eram o menor de todos os povos. Porque isso aqui não diz respeito à glória de um povo, diz respeito à glória de Deus. A mesma linguagem, Êxodo 19, versos 5 e 6, um texto conhecido. Agora, pois, Deus falando com Israel: se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem o meu pacto, a minha aliança, nós lemos um documento da aliança, Levítico 11, é o coração. E guardarem a minha aliança, vocês serão, olha a linguagem, a minha propriedade peculiar. A minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus está olhando para as nações e está tirando um povo no meio de um povo. E compondo uma comunidade que é propriedade peculiar dele. Porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A palavra-chave. Uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Bom, vamos juntar esse material aqui da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Vamos juntar esse material. Está claro que Deus tem um povo. E está claro que Deus santifica esse povo de para. Atenção para as preposições. De para. Deus não está só santificando de, mas Deus também está santificando para. Deus não está apenas destacando um povo dentre as nações. Deus também está destacando um povo para as nações. Existe um propósito aqui na santificação. A linguagem de apropriação divina é familiar para nós todos no Antigo Testamento. Deus separou e santificou utensílios do tabernáculo, vestes dos sacerdotes, o dízimo era santo, o óleo da unção santificava, os sacerdotes tinham vestes santas e eles mesmos eram santos, os primogênitos pertenciam ao Senhor, eram santificados ao Senhor, a terra era santa, os sábados, as festas, os dias santos, mas particularmente um lugar santo, que era o santuário, que tinha o santo dos santos. Santuário, que em língua hebraica, mikdash, vem de kadosh, a raiz kadosh, daí quem tem ouvido atento aí, o mikdash, kdash vem de kadosh. Mikdash quer dizer o lugar da santidade. É o nome hebraico para santuário. É um território exclusivo. Deus se apropriou daquele território, por isso aquele lugar é santo. É santo porque Deus está presente. Quando Deus está presente, qual é a diferença entre a panela do santuário e a panela da Dona Maria? Tem diferença.
A panela da Dona Maria, da tribo de Benjamim, sei lá, que estava lá entre as tribos de Israel, era a panela da Dona Maria. Mas a panela do santuário era propriedade de Deus, santo. Deus se apropriou daquele item. Olha, eu quero lembrar os irmãos que lá, no livro de Daniel que nós estudamos, tinha lá um rei medo-persa lá, que estava manuseando os utensílios do templo sagrado que os babilônios tinham roubado do templo, e uma mão misteriosa aparece na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, não sei quanto se lembra dessa história. E a razão por que Deus se revela assim é porque vocês estão brincando com os meus utensílios. Santidade é apropriação, é ter dono, é saber que aquele povo e aquela gente é de uso exclusivo da divindade, é entrar num território sagrado. Ah, como eu gosto daquela visão, gente, de Isaías capítulo 6, que visão maravilhosa. Na série aqui de Isaías nós falamos disso. Isaías 6:2, a visão de Isaías, ele olha para o céu, o salão, ele vê a sala do trono, ele vê os domínios de Deus, ele entra na corte do grande rei, e ele descreve que ele vê serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam um ao outro dizendo, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melou Kol Haaretz Kvodô, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E diz o texto sagrado que os umbrais da porta do santuário se moviam diante da voz desses seres viventes. O templo se encheu de fumaça, as vestes do Senhor enchiam um templo, eram vestes longuíssimas. Era uma imagem espantosa. E ali Isaías está tomado de pavor, temor, por entrar num território tão puro, tão santo, um lugar que evoca simultaneamente espanto, maravilhamento, mas terror pela nossa iniquidade, os nossos pecados, a ponto de Isaías gritar, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Dizer que santidade é apropriação divina significa que Deus, ao tomar posse de você, Deus, ao tomar posse da sua vida e te fazer membro de uma igreja santa, ou que está sendo santificada, significa que uma história acabou para outra começar. Significa que Deus deu fim a uma história para dar início a outra. Significa que Deus te chamou. Lembra que igreja é chamado? Deus te chamou para ser dele. Foi o que ele fez com Pedro. Ou você se esqueceu? Estava lá Pedro, vivendo vida ordinária, pescador, à beira do mar da Galileia. Jesus passa por ele e fala, olha, vem e me segue. Você é meu. Você é meu. Ou você acha que com você foi diferente quando Jesus te chamou? O que você acha? Irmãos, eu gosto sempre de lembrar o evento lá de Moisés. Moisés está lá no Monte Sinai, você se lembra? Vivendo uma vida ordinária igual Pedro. Pedro estava lá pescando. Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro. Vivendo a sua vida ordinária, vida comum. E de repente ele chega no monte. E ele vê uma sarça que se arde e não se consome. Uma sarça que pega fogo e não se consome. Não sei se você sabe o que é uma sarça. Depois faz um Google aí e veja o que é uma sarça. Todo mundo imagina a sarça uma árvore frondosa, bonita, né? Gente, a sarça é um capim, viu? É um matinho do deserto. Quando você for comigo ao Israel, você vai ver. É um matinho, gente. É coisa assim, é um mato, é a coisa mais ordinária, mais comum no Oriente Médio. É um arbusto, dessa altura aqui, ó. É um arbusto. E Moisés está vendo aquele matinho ordinário pegando fogo e não se consumindo. E quando Moisés se aproxima de Deus, o Senhor fala, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Esse é o ponto, meus irmãos. Qual é o ponto? O ponto é, o que é santo? Santo é todo aquele que está nos domínios de Deus. A sarça ordinária, um capim do deserto, foi santificado com a presença de Deus. E o que é a santificação? Senão um Deus que chamou gente ordinária como você e eu, como Moisés e Pedro,
como Davi que estava lá com as ovelhas do seu pai, ignorado pelos seus próprios parentes. O que é a santificação? Se não Deus chamar um povo minúsculo, insignificante, e transformar esse bando de sarça, de capim do deserto, em um povo queimando em umas chamas que não consome. O que é a santificação, senão o fato de que Deus, ao se apropriar de você, faz com que a sua vida comum, aparentemente comum e ordinária, assuma uma outra conotação nos domínios da santidade de Deus. Até uma sarça deixou de ser sarça comum diante de Deus. Então pense um pouco se quando Deus te chamou para ser santo, porque Ele é santo, e porque a igreja dele é santa, e porque Ele está santificando a igreja, pense um pouco, se depois que Ele te chamou e você disse sim a esse chamado, que a sua vida deixou de ser, os eventos da sua vida deixaram de ser meros acidentes de percurso. Eu fico imaginando, se eu tivesse uma máquina do tempo, você tivesse uma máquina do tempo, e a gente visitasse Abraão, Moisés, esses homens da antiguidade, e você passasse ali, desapercebido, ok, de forma imperceptível, se você passasse ali, ok, e você olhasse para esses homens, o que você achava o que você acha que você ia dizer? O que você acha que você ia ver ali? Você ia ver um beduíno do deserto, não é isso? Andando com as suas ovelhas, vivendo uma vida comum, todo homem do deserto vivia. Imagina você vendo Abraão levando Isaac para o seu sacrifício. Você passasse, só visse aquela cena, você ia ver um velho com um menino do seu lado, carregando um feixe de lenha. Só isso. O que você ia imaginar? Ele vai ali, sei lá, acender uma fogueira, fazer um holocausto, fazer um churrasco, ok? Porque quem está de fora da vida do santo, olha para a vida do santo, ele é igual a todo mundo, ele fica doente igual a todo mundo, ele paga boleto igual a todo mundo, ele veste igual, fica preso no trânsito igual a todo mundo, ok? A vida dele é normal como a de todo mundo, é vida ordinária. Mas o que é extraordinário? É como Deus está usando eventos comuns para a sua glória. É a sarça, é o matinho, pega fogo, mas não se consome. Porque quando você entra nos domínios da santidade de Deus, ou Deus introduz a sua história na história da santidade dele, não tem mais vida comum. Não tem mais acidente de percurso. Esse câncer não veio aí por acidente. Essa doença não foi aí por acidente. A quebra da empresa não foi por acidente. Não foi por acidente. A tribulação não é por acidente. A renúncia não é por acidente. Dizer sim para o chamado não é acidente. Tudo faz parte de uma única história. Tudo é parte de um único domínio, de um único propósito. Então dizer que a igreja é santa significa que Deus está estendendo os territórios da sua santidade. Ele está nesse momento reivindicando a santidade do seu nome e te fez participante desse projeto, te puxando para dentro. Tira a sandália dos teus pés. Tira, porque esse território é santo. Pastor Guilherme citou aqui João 17, eu vou citar um outro trecho, mas a mesma lógica, enfatizando a unidade, eu vou aqui enfatizar a santidade. Jesus fez uma oração e matou 2 coelhos, com uma única cajadada. Jesus orou pela unidade da igreja, mas também orou pela santidade da igreja e do povo dele. João 17, Jesus orando, irmão, e você vai ver que ele orou por você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha como a santidade tem relação com a tarefa apostólica, com o envio. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Parece que Jesus está orando só pelos apóstolos, né? Mas veja o verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Você entendeu isso aqui, irmão? Você entendeu que a igreja cristã só funciona, só está aqui, só é uma realidade. Você só está aqui hoje, se você tem fé autêntica no Salvador, você só está aqui hoje, porque Jesus orou por você. Você só está de pé como cristão e cristã, porque o Pai está respondendo à oração do seu filho.
Isso é extraordinário demais. Isso é glorioso demais. Isso é espantoso. Isso significa que a oração do Filho de Deus está surtindo efeito pelos séculos. E que a minha santificação não é fruto simplesmente de uma resposta autônoma, mas que existe uma graça derramada sobre a igreja, porque Cristo está comprometido a entregar para o Pai uma noiva sem mácula, sem ruga, purificada. Efésios 5, voltamos ao texto. O pastor Guilherme pregou aqui no casamento do Niltinho ontem. Eu falei, Gui, eu vou usar esse texto como texto base para a minha pregação. Efésios 5, 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A primeira pergunta que um marido deveria fazer ao ler esse texto, e ontem foi engraçado, estava vendo o pastor Guilherme pregar aqui, aí quando ele começou a pregação, ele falou assim, a Bíblia fala para as mulheres serem submissas aos maridos. Eu vi um irmão catucando assim, a irmã do lado. Aí eu falei, ele não sabe o que vai vir agora. É um visitante que estava aqui no casamento, um convidado do casamento. Eu só fiz assim, ixi. Aí a irmã, fica quieto. Aí Guilherme veio e falou, amar a Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eita. Aí a barra fica no outro nível, né, gente? Cristo amou a igreja. Como ele amou? A resposta está aqui. Como Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja se entregando por ela. Para que a santificasse. Não tem que ser santa? Para que a santificasse, verso 26. E o que é essa santificação? É um grande banho divino. Deus está banhando a sua igreja. Jesus está banhando a sua igreja pela palavra. Por isso nós insistimos tanto na pregação pública da palavra, irmãos. Por isso a Reforma insistiu tanto na pregação pública das Escrituras, porque é essa pregação que santifica a igreja. Porque é essa mensagem que torna a igreja pura. Nem é as horas e horas num gabinete pastoral, ouviu? Nem é as horas e horas que você fica na internet assistindo pregações online, elas vão te ajudar em alguma coisa, mas ainda não é lá. É um outro lugar, é um momento em que o Espírito fala em sincronia com a comunidade. E Cristo santifica a sua igreja pela mensagem do Evangelho. A Bíblia pregada pelo poder do Espírito está equipando, treinando, embelezando, adornando, purificando essa igreja para ser santa. Porque a missão de Jesus, não é do pastor, não é da igreja em si mesmo. A missão de Jesus é apresentar essa igreja a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. São com esses trajes que a igreja de Jesus entrará pelos portais da eternidade para celebrar as bodas do Cordeiro. Em Atos capítulo 20, verso 32, caminhando para o fim da mensagem. Para quem não acompanhou nossa série de Atos aqui, recomendo que você vá no YouTube, abra a nossa playlist e estude Atos dos Apóstolos com a gente. Nós fizemos uma saga aqui, cobrindo todos os capítulos de Atos. E no capítulo 20, verso 32, Paulo está lá na igreja de Éfeso, indo embora de Éfeso, voltando para Jerusalém, para sofrer. E ele está reunindo ali com os discípulos, ou com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele faz um belíssimo discurso, ora por esses irmãos, eles choram na despedida, antes do seu embarque no navio. E Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, verso 32, ele diz assim, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Eu amo essa expressão, todos que são santificados, porque em grego, egiasmenos, em grego é um verbo que está conjugado no particípio perfeito passivo. E o que significa um verbo no particípio perfeito passivo? Escute isso, é um verbo sobre santificação. O que significa um verbo conjugado no particípio perfeito passivo? Significa que esse verbo expressa uma ação que foi completada no passado, mas cujos efeitos continuam no presente. Isso significa que a obra de santificação, ela é um já e um ainda não. A obra da santificação, ela tem início com a obra de Cristo na cruz, e ali Cristo fala, a igreja é santa. Contudo, ainda não.
Ali é a garantia da santidade da igreja. Eu olho para Cristo e me consolo em Cristo, porque eu sei, se Cristo foi vitorioso em mim, se eu estou unido a Ele, os pecados na minha vida é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Jesus é competente. Ele vai terminar a boa obra que começou. Uma ação que foi completada no passado, mas tem efeitos contínuos no presente. Ele continua me santificando. Por isso Paulo pode se dirigir à igreja de Corinto, aos irmãos santificados de Corinto, e depois falar que são carnais. Porque a vocação da igreja é chegar ao seu destino de uma noiva pura, sem ruga, sem mácula, adornada para o casamento cósmico com Jesus. Contudo, ela está em santificação. Por obra do Espírito, Jesus anda banhando essa esposa para o grande matrimônio. E eu concluo 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 10. E aqui, Pedro, um texto que já pregamos, já citamos aqui em outras pregações, outros pregadores. Pedro vai lá em Êxodo, um texto que eu já citei. Recupera o texto de Êxodo, porque Pedro sabe que não pode falar da igreja sem falar de Israel. Porque Israel tem o DNA do que significa ser igreja. Claro que em Cristo isso assume outra dimensão. Mas 1 Pedro 2, do verso 9 ao verso 10. Vejam como a linguagem é que Deus está estendendo o seu povo santo. 2 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim, gente, Pedro, que Jesus falou para ele, né? Ele que fez a confissão que Jesus era o Filho de Deus. O Filho vivo de Deus, o Cristo. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de, por isso é santificados a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo. Não era. Vocês não eram povo de Deus. Ninguém aqui era povo de Deus. Antes do batismo, nós éramos como qualquer povo. Como qualquer gente. Há algum privilégio no que ele fez em nós? Já está claro que o privilégio não existe. O fundamento do chamado de Deus para você se compor à igreja é o amor de Deus e a misericórdia dele. Por isso Pedro vai continuar. Antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E é por essa misericórdia que ele nos tem santificado. Amém? Vamos orar? Peça a Deus graça. Peça a Deus graça. Igor, falta recursos. Olha para Jesus. Lembra da oração de Jesus. Lembra do que o mestre falou. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Então, diga sim, Senhor. Se você ouvir ovelha e ouviu a voz do pastor, responda ao pastor Jesus. Se una ao aprisco dele. Se una ao evangelho que salva, que reconcilia, que tira o homem da aridez de uma alma oca, vazia. Escute o chamamento de Jesus e venha fazer parte do povo de Deus. A igreja não é uma agremiação. A igreja é um ajuntamento solene de um Deus que tem chamado gente para ressuscitar com Cristo. Gente que foi chamada para ter suas vestes lavadas, purificadas. Se existe alguma boa obra em nós, se existe alguma coisa digna em nós, é porque Deus atiçou fogo nessa sarça ordinária, para reluzir a sua santidade no mundo. E de quem é a glória? De uma sarça, de um capim? A glória é daquele que diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Abençoe a tua igreja, Pai, abençoe o teu povo. Abençoe a Santa Grey, a Assembleia de Deus. O povo de Deus reunido ao redor de Jesus, para que brilhem a luz de Cristo na medida que conhecem a Cristo e que sejam santos, purificados
redimidos, banhados pela palavra, e que o Senhor nos leve a viver uma vida de gente que foi apropriada por Deus, que o Senhor se apropriou de nós, nós já sabemos, então que vivamos de acordo com aquele que é nosso dono, de acordo com aquele que nos chamou para si, daquele que transformou vidas ordinárias em vidas extraordinárias para a sua glória. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Prepare-se